noite, amigos, tudo bom? Estamos juntos nessa de novo aqui, iniciando a semana no canal Detetives Vascaínos e que essa semana seja uma semana abençoada, não só para você, como também para todos ao seu redor. Vamos que vamos, trazendo aí o melhor do noticiário do Vasco com aquele jornalismo que você já conhece. E neste vídeo de hoje a gente vai destacar aí as muitas indefinições que passam pelo Vasco às vésperas de uma maratona decisiva. São muitas dúvidas, especulações e conjecturas, mas uma coisa é certa, viu? Os ajustes precisam ser feitos para ontem e aqui eu vou te contar mais detalhes desse cenário cruzmaltino. Mas antes, não esqueça, né, de deixar a sua curtida nesse trabalho, compartilhar e mostrar que você está bem ligado em nosso canal. Me assista até o final e saiba de tudo sobre o Vasco. Bom, meus amigos, a semana está se iniciando e com ela uma série de questionamentos sobre o time que na próxima semana terá duelos aí decisivos pela frente. A data FIFA vem em boa hora, até porque no Vasco muitas são as incógnitas, os pontos de interrogação em relação à melhor formação para encarar a sequência da temporada. Óbvio que há algumas unanimidades e certezas no elenco. Casos do Verratti, do Léo Jardim, do Felipe Coutinho, do Lucas Piton e até mesmo do Hugo Moura, né? Que vem virando aí uma peça importante na engrenagem do Rafael Paiva. Os demais seguem participando aí de um rodízio e de avaliações impostas pelo treinador e podem mais à frente, claro, serem soluções para um elenco que tem nítidas carências e mais uma vez passou por um planejamento muito abaixo das expectativas. Hoje o maior, digamos assim, o maior enigma do Rafael Paiva que ele precisa decifrar é o seguinte: é o sistema defensivo no tocante aos zagueiros e no sistema ofensivo no tocante aos pontas. Nas demais posições, o Paiva vai se virando com as peças que tem e alternando aí com alguns nomes. Casos do Cocão e do Esforça, que ainda travam uma batalha para fazer dupla com o Hugo Moura na volância, e o Pumita e o Paulo Henrique, né, que nos últimos jogos vem disputando aí uma posição no time. Bom, então vamos aí a relacionar as dores de cabeça do Rafael Paiva. O Rafael, ele vai tentar inicialmente, nesses próximos dias, encontrar uma dupla de zagas que possa dar conta do recado e transmitir mais solidez lá atrás. Ao que parece, João Victor, pelos últimos jogos que fez e pelo clamor, deve figurar ali como peça-chave. E aí, a disputa estaria entre Michael, né, que fez atuações seguras, mas no último jogo, né, contra o Juventude deixou muito a desejar, e o Léo Pelé, que vive um inferno astral com a torcida vascaína após falhar seguidamente, né, em jogos decisivos. O Rafael sempre pontua que a disputa lá atrás está aberta e que vem analisando aí a potencialidade de cada atleta e que cada um preenche, né, determinadas lacunas de acordo com as suas características. Mas fato é que a gente já está em outubro, o sistema defensivo do Vasco é uma grande interrogação. E isso por conta também das falhas da diretoria, né, de não ter conseguido buscar atletas compatíveis com o nível do clube. E agora o time vive esse carrossel de emoções na defesa. Outra dor de cabeça do Rafael está no ataque, né, como a gente já falou. E aí a gente abre duas lacunas, o setor direito e o setor esquerdo. O treinador tinha encontrado no Adson e no David as peças certas para sua engrenagem, mas não contava com a séria contusão dos dois, que os deixarão fora aí dos gramados por um longo tempo. Principalmente o David, que teve uma lesão ligamentar. E agora, com o carro andando, o Paiva vai ter que colocar 2 pneus novos. Porém, numa fase crítica, né, do ano, né, onde o fim do Brasileirão está batendo a porta e ainda tem uma disputa de Copa do Brasil em jogo, que lhe garante aí uma vaga na finalíssima da competição. Em relação ao lado direito, o treinador acabou optando pelo Emerson Rodrigues, que vinha cumprindo ali um nível de intensidade próximo do que o treinador buscava. Porém, com a contusão do David, ele teve que colocar o jogador na esquerda. E aí, né, o setor direito ficou mais comprometido. Se tentou uma dobradinha de laterais, depois se colocou o Jean David, em seguida veio o Ryan, no último jogo o suíço Maxime Domingues foi testado, e ainda deu tempo de testar mais uma opção no ataque,
mas dessa vez no setor esquerdo, colocando o lateral Leandrinho ali como um falso ponta. E no fim, nenhuma das opções vingou. Ou seja, e aí ficam os questionamentos. Diante desse cenário, não seria interessante o Paiva mudar a estratégia de jogo e parar com essa história de 3 jogadores lá na frente? E o Paê e Coutinho juntos? Será que não poderiam ser aí uma solução a curto prazo para ser pensada aí, para ser colocada em prática nos próximos treinamentos? Ou vai seguir insistindo nas peças que não têm surtido o efeito desejado? São indagações justas pelo momento que o Vasco vive, meus amigos. Chega uma hora que o Vasco fica com um esquema previsível e que mesmo com a valentia, com a disposição, os adversários acabam manjando, né, e impedindo do time prosperar. O Vasco tem toda uma semana pela frente, inclusive o próximo final de semana, para fazer todos os testes possíveis e ajustes. E tem mais, viu? O próprio emocional do time também anda meio conturbado. Nos últimos jogos, o Vasco teve aí, além de muitos atletas suspensos por amarelo, jogadores expulsos, como o Ryan, Cocão e o mais recente, o Souza, né? E com essa péssima arbitragem que anda tendo por aí, os jogadores do Vasco precisam abaixar aí, ter pelo menos, e com menos sede, né, ao pote, evitar discussões desnecessárias e evitar divididas bruxas que possam ser chamados pelo VAR. Porque na dúvida, meus amigos, sempre vão jogar contra o Vasco. Por isso, é importante ter cabeça do lugar neste momento. Lembrando que hoje os objetivos do Vasco são de ficar ali entre os 8 primeiros do Brasileirão. Óbvio que tenta buscar um pelotão de cima, mas a cada partida que vai perdendo ponto vai ficando difícil, né? Hoje está em 9º, mas se seguir aí não pontuando direito, vai cair mais. E aí a situação começa a dar outros ares, né? Tomar outras proporções. E claro, vai tentar também a classificação para a final da Copa do Brasil por conta do cenário de decidir em casa. Então, há um horizonte em jogo. Mas se a equipe seguir patinando nos erros, não conseguir encontrar o equilíbrio, a coisa vai ficar complicada. Para você ver como é importante cada jogo do Vasco, né? Uma vitória contra o São Paulo, por exemplo, injeta confiança no time contra o Atlético. Se perder, dependendo do nível da atuação, a pressão vai crescer e isso pode jogar contra o próprio time nesta decisão em São Januário, onde o Vasco jogaria aí no seu limite, não podendo errar. Os jogadores estão se cobrando muito, como eu informei ontem, e essa semana promete também ser de cobranças e papo sério envolvendo a comissão técnica e os jogadores. Então, o Vasco atingiu aí um momento onde errar pode ser fatal. Então, tem que prestar atenção. E você, o que faria no lugar do Rafael Paiva, principalmente em relação ao ataque? Mudaria a formação tática, a estratégia da equipe, ou seguiria mudando as peças do lado direito e do lado esquerdo? E em relação à zaga, qual sua dupla favorita? Então, ó, comente aí, vamos interagir juntos, que eu quero ver as suas respostas. Bom, galera, estou colocando um ponto final, né? E a gente amanhã seguirá aqui informando sobre o Vasco, porque essa semana promete ser de muita conversa e testes de São Januário, então tem muita informação ainda para você conferir aqui, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima.